continuando aqui a nossa dica, o nosso tour pelo Sacolão São Cristóvão em busca de frutas da estação. Gosto sempre de lembrar que aqui no Sacolão São Cristóvão, além das frutas da estação e todas as outras frutas deliciosas que todo mundo tem que ter na sua mesa aí, tem também as verduras, né? De qualidade, procedência, sem agrotóxico, tudo orgânico para a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre o maracujá. O maracujá que está aqui do meu lado também, ó. Todo mundo já conhece o maracujá como aquela fruta relaxante e calmante, né? Ela possui cálcio, fósforo, ferro e vitamina C e faz jus ao nome. Uma dica interessante é consumir o maracujá. Ele pode ser aproveitado 100% e fazer um chá, além do suco, que isso também ajuda a relaxar, ok? Fica aí a nossa dica, então, consuma maracujá e todas as outras frutas da estação. O outono chegou e é aqui no Sacolão São Cristóvão. Gente, vocês lembram daquele programa que a gente fez sobre o centro histórico, que a gente falou com o Thiago Laurindo sobre algumas das características arquitetônicas aqui do centro, principalmente dessas casas lindas que a gente vê, né? O programa ficou lindo, a gente mostrou bastante coisa. Hoje a gente trouxe aqui um especialista, olha, Ângulos Arquitetura e Design, o Luiz Henrique vai falar com a gente sobre justamente isso, esses estilos que predominam aqui em Laguna, né, Luiz? Isso, hoje eu vou falar sobre os 3 estilos principais que tem aqui em Laguna, são as linguagens arquitetônicas, principalmente o luso brasileiro, o eclético e o art déco. Aqui no fundo a gente tem o museu, que é uma arquitetura luso brasileira, colonial também conhecida. E aqui ao lado tem a eclética também. Bom, luso brasileiro eu acho que remete também a Portugal, luso, né? Isso. Brasileiro. E a gente vê que o próprio Thiago explicou também, mas a gente sabe que vocês têm bem mais propriedade para falar sobre isso, né? A gente vê que essa arquitetura é bem predominante aqui em Laguna, né? Principalmente nos prédios, nos prédios mais antigos, posso dizer assim, e do governo, né? Sim, as construções luso-brasileiras foram as primeiras feitas aqui na cidade, que vieram por influência dos europeus, dos portugueses realmente, e são as construções mais conhecidas aqui em Laguna mesmo. As características delas são que elas são simples, são pequenas aparentemente, elas têm marcadas bem a esquadria, que são as portas e as janelas, e também o telhado, que fica aparente que são telhas de barro mesmo. E essas casas, a gente olhando, aparentemente elas são pequenas, são simples, né? Mas na verdade elas são bem compridas, são bem grandes, algumas têm partes internas. Bom, agora então falando da eclética, acho que é um estilo que mistura um pouco de tudo, posso dizer assim, até pelo nome. Isso mesmo, ela mistura alguns elementos da arquitetura medieval, da arquitetura clássica, neoclássica. E esse tipo de arquitetura, aqui em Laguna, ela iniciou no século XIX, com o poder econômico da cidade mais forte. Daí, em consequência disso, as casas elas começaram a ficar mais, como posso dizer, mais ricas, que era onde o pessoal com poder maior aquisitivo aqui de Laguna, os mais ricos, eles moravam. Então, esses casarios ecléticos, eles são bem conhecidos aqui na cidade também, eles chamam bastante atenção, porque são grandes sobrados que têm vários ornamentos, dá para ver que é um edifício com bastante riqueza, tem balaústres, tem platibanda, tem cornija, vários elementos da arquitetura, de várias épocas da arquitetura. Legal, bacana. E aí nós temos o último aqui, que é o predominante aqui em Laguna também, né? É um dos que tem bastante representantes aqui, principalmente nessa rua Raulino Horn, que é o Art Déco, o movimento Art Déco. Surgiu em meados do século XX aqui na cidade e começa com uma modificação na economia local, porque até então, na época do eclético, a economia estava bem avançada. Aí depois disso, nessa época aqui do século XX, com a abertura das estradas, o porto ele começou a diminuir a sua influência na cidade, na economia, e isso refletiu nas casas. Então elas começaram a ficar mais simples. Então aí no Art Déco, na linguagem Art Déco, a gente tem casas com linhas retas, um traçado bem mais simples mesmo, com formas geométricas, sem tantos ornamentos como tinha na eclética, e um pouco mais evoluída do que a gente tinha na luz brasileira. Legal, bacana conhecer tudo isso. Eu tenho muita curiosidade, eu particularmente, né, gente? E eu também quero já fazer um convite para vocês, para a gente depois tentar trazer esses estilos para algum estilo de decoração, alguma coisa assim que a gente possa utilizar hoje, né? Porque hoje ninguém mais constrói casa assim, né? Sim, até porque exige muita mão de obra, enfim, não é mais viável, eu acredito. Mas a gente pode tentar trazer isso para o nosso dia a dia, porque eu acho lindo, né? Sim, a gente pode usar influências dessa arquitetura que já passou para colocar no nosso dia a dia. Isso. Na verdade, é importante a gente conhecer a arquitetura que já passou, do modo de vida que eles tinham,
porque a construção ela reflete o modo de vida que a pessoa tinha, o poder econômico, tudo isso. Então é importante a gente saber antes como eles viviam para a gente poder colocar em prática a nossa história aqui, porque mais adiante vão ser as nossas casas que vão estar sendo mostradas aqui. Nós seremos o passado, né? Nós seremos o passado. Exatamente. É com isso que a gente termina então aqui a nossa conversa com o Luiz, mas fica ligadinho aí que todo programa tem mais dicas aqui de arquitetura com a Ângulos Arquitetura e Design. Sem dúvidas, o Mar Grosso é um bairro incrível, mas que ainda pode e deve crescer muito mais. Sua exploração turística movimenta muito a economia e suas belezas naturais encantam cada um que visita essa terra. Venha cá você também se encantar ainda mais.